Fala pessoal do Pandora, tudo bom? Poemas Negros, Jorge de Lima. Vamos conversar sobre ele. Sobre o Jorge de Lima, é importante a gente falar duas coisas. Primeiro, ele trabalha com duas fases. A primeira fase dele, ele vai falar sobre um formalismo parnasiano. Essa característica inicial, ela traz exatamente essa parte parnasiana. Vamos lembrar um pouquinho. O parnasianismo, ele vai trabalhar com essa parte mais formal, mais estrutural, arte pela arte. Lembra desses detalhes da sua aula de literatura? Então aqui, nessa fase, nesse formalismo parnasiano, ele vai trabalhar especialmente com os sonetos. E não necessariamente o soneto que você conhece, o decassílabo. Então ele vai variar um pouquinho mais nessa estrutura, tá? E na segunda fase, que é a fase que interessa pra gente, ele vai trabalhar com os poemas modernos, tá? Que ele vai trazer toda a parte da cultura brasileira. E o segundo ponto é que, no contexto histórico, a obra ela vai se encaixar mais ou menos em 1928, tá? Nesse momento aí, ele vai trazer duas fontes de inspiração. Ele vai trazer a fonte de inspiração da Semana de 22, que é aquela quebra com o passado, trazer a ideia da Semana da Arte Moderna, que é buscar a novidade, quebrar com os paradigmas da língua, com a forma, e também ele vai trazer a preocupação do regionalismo nordestino, da segunda geração, que é a geração de 30, que ainda vai se formalizar, na verdade. Mas é importante você entender que essa obra, ela vai misturar um pouquinho disso. Então, vamos dar uma olhada em algumas características aí. Na obra a gente vai encontrar essas características aqui. Então nós vamos ver os versos livres, versos brancos, e uma coisa importante, já que ele vai trazer essa cultura, especialmente a cultura do negro, já que é poemas negros, ele vai trazer essa cultura, ele vai trazer muito essa característica da musicalidade, das cantigas de roda. Então você vai perceber que nos poemas, tanto na forma como você encontra no papel, você vai encontrar também uma musicalidade, uma noção de quase de cantiga nesses poemas. Tudo bem? A linguagem, exatamente para representar essa cultura, ela vai ser uma linguagem coloquial e ele não vai encontrar muito lirismo aqui, exatamente para mostrar essa característica do povo, essa denúncia quase que social, que a gente vai falar daqui a pouquinho disso, tá bom? A realidade que ele vai trabalhar é a realidade rural do Nordeste, especialmente a realidade da visão do escravo agora, que é uma visão que ele vai focar bastante nessas poesias. E como a gente falou, a cultura afro-brasileira e especialmente a linguagem. Então você vai perceber a riqueza do vocabulário que ele vai trazer, a influência desse vocabulário. Então preste bastante atenção nas palavras, então busque, não tenha vergonha de você parar no meio do poema e falar assim, epa, não conheço a palavra. Para, vai ao Google, procura seu professor, vá atrás das palavras. A grande sacada de você interpretar um poema é conhecer bem o vocabulário. Não adianta você ler um poema e falar assim, dei aquela lida e falar, beleza, eu me viro no contexto. Não adianta, você precisa entender essas palavras. E no Jorge de Lima é muito importante que você conheça essa terminologia, que ela é a representação dessa cultura. E, consequentemente, com esse vocabulário, com toda essa apresentação do negro, da sua cultura, de tudo aquilo que ele vai mostrar, consequentemente, ele vai trazer também uma poesia social, ele vai fazer algumas denúncias também aí. Tudo bem? Então, a partir desse panorama que a gente apresenta aqui do Jorge de Lima, eu selecionei alguns poemas aqui para a gente fazer alguns comentários sobre essa obra. Em dois momentos. Um momento mais focado nessa ilustração da cultura e uma ilustração dessa denúncia social, desse momento de trabalhar o social. Então, se você tem um livro, pega o seu livro aí em mãos que a gente vai trabalhar juntos, ok? Vamos começar exatamente com essa parte aqui, dessa construção, desse cenário, dessa cultura. Então, se você dá uma olhada aí no poema Comidas, que está na página 86, vamos dar uma lidinha só no começo dele, que é importante você ver algumas coisas ali, ó. Por exemplo, ele começa assim: comerefó, pimenta, giló, iaiá me coma, soquibombô, cobrei sustância com mocotó, iaiá me diga, nessa comida, você botou mulata em pó? Então, você percebe aí, nesse exemplo de poema, que, por exemplo, comerefó. O que é o efó? O efó é uma pasta de verduras aromatizada com camarão seco, um azeite de dendê, malagueta e outros condimentos, tá bom? Iaiá, quando ele fala iaiá, iaiá é um termo bem interessante de a gente pensar. Olha a questão do vocabulário aí. Iaiá é um termo que se refere a mamãe, mas é um termo usado pelos negros escravos para falar das suas senhoras, das suas mães que cuidam deles. Então, é quase que uma forma de termo carinhoso, mas ao mesmo tempo tem um termo em relação à submissão, tá? Então, esse iaiá
é como os negros escravos se colocam às suas senhoras, tá? Então, esse poema aqui já mostra um pouquinho dessa mistura, dessa cultura afro-brasileira apresentando aí. O poema Nordeste, ele também vai mostrar isso aí, mostrando esse cenário pra gente aí. Então, por exemplo, ó, Nordeste, na página 12, tá ok? Nordeste, terra de São Sol, irmã enchente, vamos dar graças a nosso Senhor, que a minha madrasta seca torrou seus anjinhos para os comer. Então, você percebe aí a questão da denúncia, não só do espaço, mas também das condições climáticas, que fazem uma característica, se você fizer uma comparação com o que você leu em Vidas Secas, dá para você fazer uma relação aí também, com o que você já conhece desse cenário. Então perceba como a aridez do sertão nordestino judia isso, tanto naquela época quanto a gente vai ver mais pra frente em Vidas Secas, com o que Graciliano Ramos vai trazer pra gente, tá? E desses poemas aqui, eu acho mais interessante o Diabo Brasileiro. Porque nesse poema, o Diabo Brasileiro, ele vai trazer uma relação muito forte da cultura brasileira, que é uma cultura que persegue a gente até hoje, que é aquele jeitinho brasileiro de dar chance, de como que a gente consegue as coisas, apelando para uma fezinha, apelando para aquele jeito de como é que será que eu posso conseguir de um jeito que não seja tão por vias normais. Então, vamos dar uma lida nesse poema, que é um poema interessante da gente conversar. Então vamos lá, ó. Diabo Brasileiro. Enxofre, botija, galinha preta, credo em cruz, capeta, pé de pato, diabo brasileiro, dente de ouro, botija, onde está? Credo, capeta, pé de pato. Uma coisa interessante, logo nesse começo aí, quando ele fala botija, essa botija, já ouviu a expressão, peguei você com a boca na botija? Já ouviu essa expressão? Essa expressão se refere exatamente à botija. Botija é uma garrafa e se refere à lenda do diabo preso na garrafa, que era uma mandiga que se fazia para você conseguir coisas, como se fosse uma alusão a esses meios ilícitos de conseguir coisas. Você prendia o diabinho na garrafa e você alimentava esse diabinho para você conseguir as suas coisas. Então, toda vez que aparecer botija, é esse diabinho preso na garrafa, tá bom? Diabo brasileiro, quero saber quanto dá a dezena do carneiro. Então, ó, olha aí a forma de conseguir. É a mesma coisa como se você fosse assim, pelo amor de Deus, me fala quais são os números da Mega Sena. Como que eu vou conseguir aí? Então eu vou apelar para uma entidade para conseguir ter lucro na vida. Enxofre, botija, galinha preta. Perceba aí a questão da galinha preta, como a questão da oferenda, e é uma coisa que hoje a gente vê até sendo massificado de uma forma preconceituosa pelas pessoas que não conhecem essas religiões de matrizes africanas. Credo em cruz, capeta, pé de pato, capeta, dente de ouro, tome galinha preta, quero dormir com a Zefa. Perceba a presença da Zefa, a lavandeira, que ele vai falar várias vezes ao longo da obra dele. Capeta, bode preto, quero dormir com a Zefa. Capeta, diabo brasileiro, só lhe dou galinha preta. Capeta, quero casar com a Zefa, quero que o seu vigário me case logo com a Zefa. Capeta, tome galinha preta. Capeta, diabo brasileiro, quanto dá a centena do macaco? Quero quebrar banqueiro, capeta danado, pé de pato, dente de ouro, cheiro de enxofre, tome galinha preta. Capeta, pé de pato, quero acertar com o bicho, quero comprar gravata, botina de bico fino, terno de caçemira pra quando a Zefa me vê. Capeta, pé de pato, tome galinha preta. Capeta, pé de pato, dente de ouro, quero capa de borracha, punho engomado, camisa, bengala, castão de ouro, capeta, pé de pato, tome galinha preta. Quero saber suas partes, suas sabedorias, quero saber mandingas, capeta, pé de pato, tome galinha preta, que eu quero quebrar banqueiro, que eu quero tirar botija, que eu não quero trabalhar, que eu também sou brasileiro. Olha aí, desde então a gente já tem a figura, que é uma figura que a gente já tem lá no começo do modernismo, quando a gente vê o Mário de Andrade falando do Macunaíma, se você fizer essa relação, lembra do Macunaíma lá? Ai, que preguiça! A gente também tem essa denúncia do brasileiro preguiçoso, do brasileiro que consegue as coisas do seu jeitinho, então você já tem uma denúncia aí que isso faz parte da cultura do brasileiro. Capeta, tome galinha preta, que eu quero saber embolada, que eu quero saber martelo, que eu quero ser cantador, capeta. Quero dizer a Zefa essa quentura de amor. Capeta, tome galinha preta, que eu quero casar com a Zefa. Por Deus, que eu quero capeta, pé de pato, tome galinha preta.
Percebe então que nesse finalzinho aí, quando ele fala assim, que eu quero saber embolada, o que é embolada e martelo? São cantorinhas improvisadas. É muito comum você encontrar geralmente dois cantores, esses emboladores. Procura no YouTube, embolador, desafio de emboladores, você vai encontrar super legal. Geralmente são dois cantores, eles ficam com um pandeiro na mão, batendo o mesmo ritmo o tempo todo, fazendo um diálogo de rimas. É como se fosse aqueles desafios de rap que eles fazem, só que com um pandeiro, sempre no mesmo ritmo, fazendo esse diálogo aí um para o outro, tá? Então, é bem interessante você perceber como ele retrata essa cultura do brasileiro, tá? Então isso é bem voltado para essa cultura afro-brasileira. E dentro dos poemas que trabalham mais essa questão da poesia social, o Olá Negro é um poema que, junto com Essa Nega Fulô, já foram poemas cobrados pela Unicamp, mas eu acho que o Olá Negro é um poema que você precisa ler com cuidado, mesmo ele já tendo caído, porque é um poema muito importante, um poema muito bonito que denuncia muita coisa. E desse poema, que eu acho que vale a pena a gente comentar um trechinho dele, bem no começo, que ele fala assim, ó: os netos de teus mulatos e de teus cafusos, e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor tentarão apagar a tua cor. E as gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem execranda, não apagarão de tuas almas a tua alma, negro. Pai João, Mãe Negra, Fulô, Zumbi, perceba aí a referência a outros personagens que ele já falou na obra. Negro Fujão, Negro Cativo, Negro Rebelde, Negro Cabinda, Negro Congo, Negro Yorubá, Negro que foste para o algodão de USA, para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga, de todos os senhores do mundo. Eu melhor compreendo agora os teus blues, nessa hora triste da raça branca, negro. Então, esse poema é muito simbólico porque ele faz uma denúncia e conversa com esse negro que vão tentar apagar a sua história, vão tentar esbranquiçar você, vão abusar da sua cultura, vão pegar tudo aquilo que você ofereceu de bom e vão jogar contra você, vão pegar aquilo que você ofereceu de melhor. Pensa no blues, faz a relação do blues, de onde surgiu o blues que a gente ouve hoje e gosta tanto, que surgiu das work songs que os escravos que trabalhavam nos campos de algodão nos Estados Unidos cantavam para se distrair do trabalho, que foi daí de onde surgiu o blues americano. Então toda essa cultura que nós, brancos, acabamos roubando dos negros, e isso depois a gente joga contra eles. Então nesse poema é muito interessante que você veja, porque esse poema é quase que uma síntese de como ele consegue descrever isso, tá? Mas um outro poema bem legal é a questão da mulher proletária, pensando exatamente no foco que a gente está trabalhando hoje em dia, com a questão do papel da mulher. Esse é um poema que merece bastante atenção, então vamos conversar sobre ele, tá? Ele fala assim: mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fábrica de filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver, a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar teu proprietário. Então você percebe aí nesse poema também essa denúncia do papel da mulher, que não só é escrava, mas ela serve para fazer mais e mais escravos, fazer mais ainda esse papel de fabricar filhos. E ó, forneces anjos para o Senhor Jesus, porque eles já estão fadados a morrer. E forneces braços para o Senhor burguês. Então, essa mulher, veja o papel da mulher aí enquanto escrava, só fornecer mais braços e mais mão de obras. Então, nesse cenário completo que a gente fala do Jorge de Lima, é importante você ver não só o olhar de fazer quase que uma caricatura, porque tem esse tom musical, esse tom alegre dos primeiros poemas, que ele faz essa cultura, que ele trabalha com esse vocabulário trazido do africano, que ele mistura com essas matrizes também das religiões africanas, que ele vai trazer bastante, mas ao mesmo tempo é importante que você olhe esse olhar de denúncia que ele faz aí. É muito importante que você veja isso, tenha bastante cuidado na hora de você fazer essas análises. E, mais uma vez, ler poesia, ler
o trabalho de poetas é um desafio, é um enigma, e metade da beleza de se analisar essa arte é você reler e reler e trabalhar e ir além do que essas palavras trabalham na superfície. Então, busque o significado delas, vá ao dicionário, vá ao Google, pesquise, não se contente com uma leitura superficial. Lembre-se, o que você tem aqui na mão é um trabalho de arte, acima de tudo. Ele é um artista, acima de tudo. Então, isso aqui é um trabalho de arte. Leia com cuidado, leia com carinho, porque isso aqui, acima de tudo, é um tratado da nossa história e merece muito cuidado e muito respeito. Bons estudos para você. Até mais.